Salve progressistas, eu sou o Clayson. Por que as pessoas ainda esperam uma atitude humana de Bolsonaro? A verdade é que a gente percebe que as pessoas, mesmo com 30 anos de Bolsonaro na Câmara, mesmo com 3 anos completos como presidente, as pessoas ainda não perceberam que nunca vai haver uma atitude humana por parte do Bolsonaro. É impossível. As pessoas estão chocadas porque Bolsonaro está passando férias, enquanto o que a gente está vendo, por exemplo, em Itabuna, tudo submerso, as pessoas perderam tudo. E não foi uma, 2 pessoas, é uma cidade inteira. E numa situação em que não tem muito o que se fazer, é perda total. E as pessoas falam, puxa, cadê o Bolsonaro? Cadê o presidente para oferecer uma ajuda, para tentar de alguma forma trazer um alento? Não é só isso, as pessoas ficaram chocadas porque o governo Bolsonaro ele recusou uma ajuda da Argentina a vítimas da chuva na Bahia. Ele simplesmente recusou ajuda, dizendo não, a Argentina não vai ajudar. Mais ou menos semelhante ao que aconteceu na época lá em Manaus, quando a Venezuela forneceu o oxigênio, né? Não tinha de onde vir esse oxigênio. A Venezuela fornece o oxigênio e, de alguma forma, ele não conseguiu entender que era importante. E aí a Venezuela leva esse caminhão até lá e ainda conseguiram ajudar. Agora, no caso, a Argentina não pode invadir a cidade e tudo mais. Ofereceu ajuda e o governo Bolsonaro recusou. E não é só isso, sabe? Eu acho que o principal problema nessa história toda é o fato dele simplesmente não ter nenhuma atitude concreta, direta, nem sequer se preocupa realmente com o que está acontecendo na Bahia. Para piorar, ele sai de férias numa situação em que um dia após encontrar o Bolsonaro, um deputado, como eu falei no vídeo anterior, o deputado federal Coronel Armando, ele se encontra com o Bolsonaro e um dia depois ele testa positivo para a Covid. E o que a gente vê nesse dia em que o Bolsonaro teve contato com alguém contaminado, quando ele deveria fazer uma quarentena, olha o que acontece. Ele vai se encontrar com, olha a aglomeração, a quantidade de pessoas que estão aqui se aglomerando. Então, qual é a conclusão que a gente tira dessa história toda? Não dá para esperar nada de humano de um sujeito que já não tem a sua humanidade. Eu só quero pedir para você dar o like no vídeo, muito importante que você dê o like para que outros brasileiros como você possam ter acesso ao material que a gente está sempre divulgando aqui. Se você não é inscrito, se não é a primeira vez que você está acompanhando os nossos vídeos, o nosso material, eu peço para que você se inscreva. A gente está com a meta dos 300 mil inscritos. Se você é inscrito, por favor, apresente o nosso canal para pessoas que você sabe que podem ter interesse nas informações que a gente passa aqui. Peça para que as pessoas se inscrevam. Nos ajude a atingir a nossa meta de 300 mil inscritos. A gente está com o nosso Apoia-se, que é uma forma de profissionalizar o nosso trabalho, de produzir mais, de trazer mais pessoas aqui para as informações que a gente traz. Se você não puder nos ajudar no Apoia-se, tem uma forma fácil, rápida. Você pode pegar o seu celular agora e nos ajudar com o Pix, né? Temos aqui o canal Clayson@gmail.com, que é o nosso Pix. Você pode fazer essa doação agora, qualquer valor é importante pra gente. Quero agradecer as pessoas que fazem doação aqui pro canal pelo Pix. Pode fazer agora aí, pegar o seu celular, nos ajudar. Toda essa forma de ajudar é uma forma também de fortalecer os canais progressistas, de fortalecer a oposição ao Bolsonaro, aqueles que realmente querem um país melhor. Ajude o nosso trabalho. Nós precisamos da sua ajuda. A gente não tem incentivo financeiro de partido político, a gente não recebe dinheiro de político, nós nunca vamos receber dinheiro de partido, de político, de governo, nunca vamos receber dinheiro público aqui. A gente conta com a ajuda daqueles que gostam e que apoiam o nosso trabalho. Nós estamos agora com essa negligência do governo Bolsonaro em relação às nossas crianças. Algo chocante, algo inacreditável. Quando o mundo todo já está vacinando crianças,
O governo Bolsonaro se recusa a vacinar, protela o início dessa vacinação, algo idêntico ao que ele fez com a vacinação dos adultos. Nós tivemos, inclusive, aquela fala do Pazuello dizendo, mas por que estão com tanta pressa? O próprio Bolsonaro, em uma live, disse a mesma coisa, mas por que a pressa para vacinar? Bolsonaro, inclusive, afirmando, não, nem 50% das pessoas querem vacinar, o que é uma mentira, que está sendo provado que o brasileiro quer se vacinar, pelo menos 90% da população vai se vacinar, a gente espera que 100% da população se vacine. E agora nós temos esse avanço contra as crianças. Nós tivemos uma fala da Clarisa Damaso, uma virologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ela explica o que ocorre com relação às crianças. A frase dela é muito objetiva, ela diz, sem vacina, as crianças são depósitos de vírus. E mais, ela deixa claro que não imunizar as crianças não traz apenas riscos para as crianças, mas há um risco para toda a população, há um risco para a economia do país. Então não é uma brincadeira qualquer, não é simplesmente uma questão de negacionismo. É um crime contra o país, é um crime contra a nossa economia, é um crime contra as nossas crianças, é um crime contra os profissionais de educação. E as coisas tendem a ficar ainda piores, porque agora os bolsonaristas, eles estão trazendo uma campanha para crianças não usarem máscaras na volta às aulas. Essa foto é a foto da deputada federal Caroline de Toni. Ela é deputada pelo PSL de Santa Catarina. E aí, olha o crime, a quantidade de absurdos. Primeiro, ela não, obviamente, assim como o próprio Bolsonaro, não quer que as crianças se vacinem. Segundo, ela não quer que as crianças usem máscara, colocando em risco as crianças e todos os profissionais ligados à educação, da merendeira à diretora da escola, passando pelos professores, por todo mundo, quer expor todo mundo. Segundo e terceiro, ela simplesmente é contra, ela quer derrubar a decisão do Supremo de exigir o passaporte vacinal. Ou seja, ela quer a morte, ela defende a morte. E nós estamos vendo tudo isso perplexos, sem poder fazer muita coisa. A gente está vendo, por exemplo, situações como em Roraima, que um pastor da Assembleia de Deus, você está vendo aí essa foto é do José Ribamar de Jesus, de 53 anos, a esposa dele é Domingas do Carmo Leite de Jesus, 49, eles também são contra a vacina da Covid, e eles fazem campanha contra a vacina nas igrejas. E o que está acontecendo em Roraima? Roraima tem apresentado os índices que são decepcionantes de imunização contra a Covid-19. Essa mulher, ela diz que está num grupo que não quer saber de vacina. Ela explica que em 2014 o marido dela teve uma visão na qual Deus alertou que uma pandemia abalaria o mundo e, de acordo com ela, quando as primeiras mortes no Brasil começaram, houve uma nova aparição. Então Deus teria dito que surgiriam várias curas, mas todas as curas seriam falsas. A proteção estava no divino, ou seja, a proteção estava em Deus, os remédios inventados pelo homem eram instrumentos de uma ação do capitalismo satânico. As pessoas acreditam nessa alucinação que não tem tamanho, não tem nenhum fundamento. E nós estamos vendo isso, não é só em Roraima, é no Brasil inteiro. A gente está vendo as pessoas se entregarem a notícias falsas, a esses profetas da morte, e a gente está percebendo que as coisas estão piorando. A gente percebe também que com a Ômicron as coisas podem ficar muito mais complicadas do que já estão. O fato de nós termos ainda uma debilidade enorme, especialmente depois desse ataque hacker no Ministério da Saúde, nos traz uma visão completamente equivocada ou distorcida, ou para não dizer outro termo, uma visão irreal do que pode estar acontecendo no Brasil. A gente pode estar com um número muito grande de infecções, nós já estamos percebendo algumas UTIs que voltam a entrar em colapso, situação da saúde complicadíssima, e as pessoas
pessoas no meio desse caos todo, com um presidente que deveria estar cuidando do país, de situações como a Bahia, que está nesse caos, a nova variante, nós deveríamos estar com forças-tarefa para, de alguma forma, dar conta desses problemas graves que nós estamos atravessando, e tá lá o Bolsonaro tranquilão, andando de jet ski de férias, numa cara de pau que não tem tamanho. Olha, não há para mais onde ter uma indignação. Nós só não podemos perder a nossa capacidade de nos indignar, porque enquanto isso, ele tem feito as piores ações. Olha, só para você ter uma ideia, nós tivemos agora o Poder 360 apresentando umas privatizações silenciosas que o Bolsonaro está fazendo. Nesse gráfico aqui, você vê que o Bolsonaro ele arrecadou 227 bilhões com venda de empresas e ações. Por ano, 2019 até dezembro de 2021, em bilhões, você tem essa quantidade brutal aí, 227 bilhões com venda de empresas. Nesse outro gráfico, nós temos aí 73% das desestatizações que se concentram em 10 ativos. Então ele está destruindo o BNDES, a Petrobras. Então aí os dados para você acompanhar. Tudo isso meio que na surdina, tudo isso meio que sem entender muito bem. Nesse próximo gráfico aqui a gente vê as empresas que ele está destruindo. BNDES, a Petrobras, a Caixa, o Banco do Brasil. Tudo meio que escondido, meio que camuflado. Enquanto as pessoas estão morrendo, enquanto nós estamos vendo caos em regiões do país. Olha, sinceramente, não tem mais por onde. Nós estamos vivendo um caos e o desespero maior é saber que ainda temos mais, talvez, um ano, né? Se tudo correr dentro do que é a democracia, um ano para aguentar este marginal canalha, este vagabundo. E o próprio Fernando Gabeira, num artigo que ele fez para o Estadão, ele mostra que o Bolsonaro ainda pode ficar mais furioso ainda se ele perceber que vai ter uma derrota em 2022, as coisas podem ficar ainda piores, e é possível as coisas piorarem muito ainda. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque o seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, fortaleça canais progressistas como esse aqui, como canais do Cidadão Silvestre, canais como o do Dead Conscience, canais como o Normose, outros canais progressistas que estão sempre aqui. Tem alguns canais marxistas que eu gosto muito, Jones Manuel, a Sabrina Fernandes. Fortaleça, né, o Tese 11, fortaleça canais progressistas. Se você puder nos ajudar com o Apoia-se, é uma forma da gente profissionalizar o nosso canal. 2022 a gente tem surpresas, algumas mudanças que nós vamos fazer no Apoia-se. E também, se você puder, você pode fazer uma doação por intermédio do Pix. Você pode fazer agora aí, pega o seu celular, faça essa gentileza, por favor, nos ajude. Com o Pix, você vai poder manter o nosso canal. Nosso canal precisa continuar no ar, nós precisamos da sua ajuda para manter o nosso canal. Eu sempre digo, não recebo dinheiro de político, de partido, não recebo dinheiro público, nós só recebemos daqueles que apoiam o nosso trabalho, de você que acompanha todos os dias aqui o nosso trabalho. Escreva o seu comentário, a gente se encontra numa próxima.